Aceitos por Deus. Galera, eu tava lendo aqui o livro de Romanos, né? Então, nessa parte do capítulo 10, versículo 1 ao 3, muito interessante essa passagem que ele diz assim, olha, falando sobre os judeus aqui, Paulo, ele tá falando, olha, os meus irmãos judeus, eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está, olha que interessante isso, não está baseada no verdadeiro conhecimento. Não está baseado no verdadeiro conhecimento. Pois eles não conhecem a maneira, olha só, existe uma maneira como Deus aceita as pessoas. E assim eles têm procurado conseguir isso. Eles têm procurado conseguir ser aceitos por Deus da sua própria maneira. Eles rejeitaram, destacar isso aqui, eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Olha que interessante, existe um modo de Deus, certo? Um modo de Deus aceitar as pessoas. Cara, vou contar uma historinha. Uma pessoa queria atravessar do Brasil para a África, fazer essa travessia, e ela começou a mapar, jogar areia na praia para um dia fazer um monte de terra que ele chegar lá na África. E tinha um cara com um barco. Ele falou, cara, sobe aqui no barco. Vem no barco que a gente tá indo para lá, a gente tá indo para África, é só subir no barco que a gente atravessa aqui tranquilo. Cara, não. Eu vou continuar arrancando areia da praia e jogando aqui. Um dia eu chego lá. E muitas vezes a gente está buscando a Deus do nosso próprio modo. A gente tem procurado conseguir isso da nossa própria maneira. Chegar a Deus da nossa própria maneira. Não, eu vou fazer boas obras, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que Deus aceita. Eu vou ser aceito por Deus porque eu sou uma pessoa boa. Cara, Deus já escolheu o modo como Ele aceita as pessoas. Sabe por que é impossível para nós nos achegarmos a Deus? Só é possível estarmos próximos de Deus se Ele se achegar a nós. Para nós irmos até Ele é impossível a menos que Ele se faça disponível, a menos que Ele se achegue. E olha, os judeus, eles eram dedicados. Aqui, dedicadíssimos à religião, à religiosidade, uma pessoa boa. Eles se orgulhavam disso. Mas isso não é a forma como seja Deus. Eles estavam se dedicando não baseado no verdadeiro conhecimento. Cara, às vezes a gente está perdendo tempo. A gente está se esforçando para chegar a Deus como essa pessoa que arranca a areia da praia e joga para frente, tentando um dia chegar na África por cima da areia que ele está jogando no mar. Isso é perda de tempo, gente, porque Deus já escolheu a maneira como se achega a Ele. E isso é através do Filho Jesus, através de Cristo, que é o caminho, que é o barco que nos faz a travessia pra gente, nessa historinha. Jesus, ele é o caminho de volta para Deus, não tem outro. Por isso que ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou a maneira pela qual o Pai escolheu que vocês se reconectem com Ele. Eu sou a ponte, eu sou o navio nesse exemplo, não tem outra forma, essa é a maneira, é a única forma de sermos resgatados, trazidos para junto de Deus. Então, cara, não adianta a gente falar, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho muita fé em Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa que não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia diz assim que os demônios, eles creem em Deus, eles têm muita fé em Deus. E diz que eles se estremecem, porque eles não creem somente em Deus, como creem no poder dele também. E isso não é suficiente, porque a fé tem que ser em Cristo Jesus. A fé tem que ser na forma que Deus, da maneira correta, da maneira como Deus aceita as pessoas.
com verdadeiro conhecimento. Não adianta ser uma fé vazia, uma fé que não é baseada naquilo que Deus tem em Cristo Jesus. Então, creia, mas creia em Cristo e dependa de Deus para se achegar a Deus. E a maneira como Deus escolheu é através de Jesus. Jesus é a maneira que Deus escolheu de nós sermos reconectados a Ele. Cara, Deus abençoe o seu dia. Espero que essa mensagem tenha abençoado você. Um abraço, valeu!